Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao MVA, Microsoft Virtual Academy. Como o próprio nome sugere, esta é uma academia de treinamentos, então aqui você será capacitado em todas as principais tecnologias que a Microsoft disponibiliza, ok? Se você chegou até aqui, é porque você muito provavelmente é um developer, né, ou é alguém que está interessado em desenvolver aplicações para rodar na internet. Tá? E você então está aqui para conhecer um pouco mais sobre Web Matrix. Ok? Essa academia foi pensada nos mínimos detalhes, de modo a cobrir todos os principais aspectos que estão relacionados a esta ferramenta Web Matrix. Tudo que está em torno do Web Matrix, não apenas a ferramenta em si, tá, será coberto por essa academia. Ao final de cada módulo, você fará pequenas provas que o capacitarão para passar à etapa seguinte, ok? É importante que isso ocorra, porque sem os conhecimentos de cada etapa, como cada módulo é amarrado um no outro, né, é importante que você passe por essa provinha para que você esteja apto então a seguir os próximos módulos, ok? Então, nesse primeiro módulo, nós iremos falar basicamente como é a internet hoje, como está esse cenário e por que esse cenário justifica a existência do Web Matrix. Tá? Entendendo essa relação, essa equação, nós estamos aptos então a navegar mais profundamente dentro da ferramenta e conhecer os recursos que estão associados. Ok? Abaixo aqui algumas informações a meu respeito. Tá? Eu sou o Fabrício, eu trabalho na Microsoft, eu sou especialista de produto, né? Sou MVP de ASP.NET e IS desde janeiro deste ano. Ok? Tenho meu site pessoal, fabriciosanches.com.br. Lá eu escrevo algumas coisas sobre Web Matrix, ASP.NET de forma geral, Web Standards e demais recursos associados, ok? Meu Facebook, para quem tiver interesse lá de ser amigo e trocar figurinhas comigo e tudo mais, está aí também. E o meu Twitter, que é onde eu tenho uma assiduidade maior nos comentários e tudo mais. Então, quem quiser me seguir está aí à disposição também, ok? Bom, aula de hoje, a evolução da internet, tá? Não há como falar de Web Matrix, não há como falar de cenário web sem antes falar dessa evolução que a internet sofreu nos últimos anos. Ok? É importante, é fundamental entender esse processo de evolução para entender o porquê da existência de uma ferramenta como Web Matrix. Ok? Então vamos lá. Nós vamos falar de basicamente três aspectos da internet, ok? Que são as três fases que a internet passou, tá? Os perfis profissionais, ok? Que cada uma dessas fases acabou demandando, tá? E as tecnologias e conceitos que cada uma dessas etapas que a internet passou, elas acabavam trazendo consigo, ok? Então vamos lá. A internet ela passou por três fases, pessoal, isso é um fato, ok? Três fases bem definidas que a internet passou desde o seu surgimento de forma comercial. Primeiro nós temos uma internet estática, ok? Onde basicamente nós tínhamos páginas HTML simples, tá? Onde todos os dados eram tabulados com essas tags HTML. Ok? Nós não tínhamos bancos de dados, nós não tínhamos o conceito de repositórios de dados, tá? Nós não tínhamos qualquer tipo de interatividade com aquelas páginas, ok? Por isso elas eram ditas estáticas, nós não buscávamos essas informações de forma dinâmica e não tínhamos a possibilidade de interagir com a aplicação, né, com a página, ok? Nós não tínhamos linguagens dinâmicas do tipo server-side, como nós temos hoje. O que eu quero dizer com linguagens dinâmicas do tipo server-side? PHP, ASP.NET, C#. Nós não tínhamos linguagens desse tipo que trabalham lá no servidor, lá no container web. Nós não tínhamos isso nesse momento. Então nós tínhamos basicamente HTML mesmo, tá? Para gerar
toda aquela configuração de página que nós víamos. Tanto essa tabulação gráfica, cor de fonte, tamanho, tipo de fonte e tudo mais, quanto a organização e a distribuição das informações mesmo naquele conteúdo que estava sendo disponibilizado. Então o HTML era a tecnologia base para a gente naquele momento. Ok? Por que naquele momento fazia sentido? Porque naquele momento, como a internet estava surgindo, era tudo muito novo, nós tínhamos um ambiente basicamente para quê? Para consumo de informações. Não se imaginava até então uma internet interativa onde o usuário pudesse ter diferentes tipos de interações naquele ambiente, onde o usuário pudesse, por exemplo, fazer uma compra pela internet. Isso não era imaginável naquele momento, porque o simples fato de ter algo online, remoto, onde eu pudesse, através de um endereço, acessar uma página com informações, já era algo muito inovador. Tá? Para esse tipo de internet, HTML bastava. Okay? E algum tipo de interaçãozinha básica para colocar uma data em cima da página, e isso era feito com JavaScript. Ok? Desde o início, o JavaScript também está acompanhando essa evolução da internet. Ok? Bom, nesse cenário nós tínhamos um problema muito grave, muito sério, que era a dificuldade de manter essas páginas. Então vamos imaginar, para que esse cenário fique claro para você, imagine um portal de notícias como o MSN, por exemplo. Tá? Você tem ali milhões de notícias que vão se acumulando ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Ok? Se em determinado ponto da timeline ali do seu portal, você identificou que uma notícia lá de 22 de abril de 1985, não sei, 1990. Aquela notícia de 1990, ela tem um erro de português. Tá? Você precisaria então procurar aquela página HTML, atualizar os pontos onde os erros foram encontrados, então voltar essa página via FTP para o ar, e tudo isso muito trabalhoso, porque imagine milhões de páginas no servidor web. Tá? Esse era um problema gravíssimo e que começou a motivar pesquisas na área no sentido de implementar um modelo mais dinâmico de exibição dos dados. Ok? Bom, com base nisso, surgiu o que nós chamamos de internet dinâmica, né? Que foi uma evolução do primeiro modelo estático, e aqui nós tínhamos já algumas características mais interessantes. Né? Páginas HTML mais elaboradas, nós já tínhamos então o conceito, foi adicionado o conceito de repositórios de informação, ou seja, bancos de dados foram adicionados nesses elementos web. Então, nós tínhamos uma página com um template padrão que consumia informações não diretamente da própria página de forma estática. As informações vinham de um banco de dados que armazenava todas as informações e ele buscava apenas aquela informação que foi requisitada no momento em que isso acontecia, né? Que essa requisição ocorria. Muito mais inteligente este modelo, porque a manutenção é dada em um único lugar. Todas as notícias, por exemplo, estavam armazenadas em um único lugar e não mais distribuídas ao longo de milhões de páginas. Ok? Nesse modelo você já tinha certo nível de interatividade. Por quê? Porque aqui você já conseguia ver diferentes notícias, por exemplo, num mesmo elemento visual. Tá? Você já tinha numa mesma página, enquanto você estava lendo uma notícia aqui no centro, notícias sendo carregadas do lado direito, por exemplo. Ok? Outras notícias. Tá? Informações correlatas, por exemplo, coisa do tipo. Então, você já tinha certo nível de interatividade nesse modelo. Ok? Para que tudo isso fosse possível de acontecer, essa busca no banco de dados e exibição automática das notícias, você já tinha então que ter uma linguagem do tipo server-side, que era o elemento que fazia essa busca para a gente lá no servidor. Ok? Além disso, CSS, JavaScript começaram a ter uma importância maior no contexto da construção das aplicações. Então você já tinha páginas visualmente mais ricas, que tinham algum menu mais elaborado, que tinham
operações mais interessantes, você já tinha formulários aqui nesse contexto. Tá? Você já conseguia fazer um cadastro pelo site, você já conseguia enviar um contato por e-mail através do próprio site. Ok? Então foi uma evolução grande para esse modelo dinâmico. Tá? Você já tinha muitas e muitas melhorias em relação ao modelo anterior, que era o modelo estático. Bom, mas ainda assim nós tínhamos problemas. Nós começamos a ver que a internet tinha um potencial muito maior e nós então evoluímos para um terceiro modelo, que é esse modelo que nós estamos hoje, que é classificado como modelo interativo. Características marcantes desse modelo atual. As páginas HTML são cada vez mais elaboradas, ok? Hoje, com o advento da especificação 5 do HTML, nós já temos uma perspectiva muito mais interessante em relação às páginas visualmente muito mais ricas, tirando a responsabilidade de certas aplicações de plugins ou de aplicações terceiras que rodem em uma camada superior ao browser. Ok? Então, nós já temos uma nova perspectiva, uma nova visão do ponto de vista. Só de olhar para HTML5 nós já temos uma nova perspectiva interessante para esse modelo interativo. Tá? Nós temos a adição de novos tipos de bancos de dados. Né? Hoje você já vê muitos bancos de dados orientados a objetos, NoSQL, por exemplo, já trabalhando em ambiente web. Ok? Além disso, o usuário hoje consegue ter um alto nível de interatividade com as aplicações. Sejam elas construídas sob plugins como Silverlight, por exemplo, ou sejam elas construídas já sobre HTML5, sobre JavaScript, sobre CSS. Todas essas tecnologias juntas já proporcionam para o usuário final uma riqueza muito grande quando ele tem que interagir com a aplicação. Ok? Isso tudo que eu estou falando é esse conceito de RIA, tá? Rich Internet Applications, ou seja, a aplicação web ela é tão rica que ela se aproxima muito, o seu comportamento se aproxima muito de uma aplicação desktop. Tá? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Ok? Outra coisa muito interessante que surgiu nesse modelo, o conceito de página, website, esse conceito está cada vez mais perdendo força, está ganhando cada vez mais força o modelo Web App, tá? Web Applications. Então hoje, mesmo um site institucional, ele já tem características que podem o classificar como uma aplicação web. Por quê? Qualquer site hoje em dia, institucional, por mais simples que ele seja, ele tem um back-endzinho de administração. Tá? Então você tem ali um envio automático de notícias, você tem ali um envio dinâmico de fotos, um envio dinâmico de vídeos, você consegue adicionar dentro dessa estrutura de site um vídeo lá do YouTube, alguma coisa assim, ok? E você pode adicionar dentro desse contexto. Então, você tem hoje o conceito de aplicações web e cada vez menos o conceito de website, de página, ok? Além disso, hoje existe, né, a preocupação cada vez mais crescente com a exibição da sua aplicação nas 3 telas. Quais são as 3 telas? O seu desktop, o seu tablet e o seu celular. Okay? Hoje, uma aplicação web ela tem necessariamente que ser pensada neste contexto, porque a ideia é que essas telas, que a aplicação ela fale de forma diferente, da mesma forma para telas diferentes. Okay? Então, nessa web interativa, o usuário ele quer ter a mesma experiência da sua página de notícias no celular, no tablet e no desktop. Essa é uma preocupação também desse modelo interativo. E além disso, evidentemente, nós queremos ter cada vez mais interfaces com o usuário mais bonitas, mais elaboradas. Não faz mais sentido interfaces feias, interfaces grosseiras. O usuário que entra numa página e tem um aspecto feio, um aspecto carregado que não lhe agrada, ele não fica nessa aplicação. Ele sai, porque
o padrão de qualidade aumentou muito. Ok? Então essas são as 3 fases da web, recapitulando: estática, dinâmica e interativa. Ok? Bom, e os perfis profissionais de cada um desses elementos, de cada uma dessas etapas? Bom, no modelo estático, o modelo mais simples em termos de tecnologias utilizadas, não é? Nós tínhamos basicamente a figura de um cara, de uma pessoa, o web designer. Okay? Esse camarada, ele fazia tudo. Ele construía as páginas HTML, ele cuidava do visual, ele cuidava da forma como as informações seriam exibidas e etc. Okay? Quando você evolui para o segundo modelo, o modelo dinâmico, aí nós já conseguimos perceber características adicionais, como linguagem server-side, como bancos de dados. Okay? E nesse contexto, naturalmente, surgem novos tipos de profissionais. Okay? Então, o web designer que dava conta de tudo na primeira época da internet, aqui já não consegue mais. Tá? Aqui eu já preciso da figura do designer, que vai cuidar especificamente da visualização dos dados, como esses dados serão dispostos, né, as cores, as fontes e tudo mais. Eu já tenho a figura de um DBA, que é o profissional que vai cuidar da saúde desse meu banco de dados. Né? Um banco de dados agora passou a ser o elemento-chave dessa web 2.0, dessa web dinâmica. Então eu preciso de uma pessoa com conhecimentos específicos sobre banco de dados para administrar essa estrutura para mim. E além disso, eu preciso de developers. Né? Eu preciso dos desenvolvedores que vão casar as informações de bancos de dados, as informações de designers e colocar lógica nisso tudo para que a minha aplicação, para que o meu site, até então, para que ele se tornasse dinâmico, funcional e repleto de recursos. Ok? E quando nós evoluímos para o terceiro modelo, não é? Nós então temos a presença de novos elementos. Além dos designers, DBAs e developers que não deixam de existir, muito pelo contrário, eles continuam com muita força ainda, nós temos aqui a figura dos arquitetos. Né? Arquitetos do que, Fabrício? Arquitetos de software. Né? Não basta apenas criar as funções. As funções elas têm que ser criadas da melhor forma possível. Tá? Por quê? Porque isso implicará necessariamente em performance, isso implicará necessariamente em produtividade do time que escreve aquela aplicação, isso impactará necessariamente em produtividade, né? Isso impactará necessariamente em performance da aplicação mesmo. Tá? Então são diversos aspectos que estão envolvidos nessas aplicações de grande porte da web interativa. E aqui surge a figura do arquiteto de software. Ok? E se nós olharmos em termos de conceitos, o que nós temos de evolução nesses 3 modelos em termos de conceitos? Primeiro, internet estática. Conceitos marcantes. Baixa complexidade e baixo poder. Óbvio, eu tenho complexidade quase nenhuma. Basicamente o que eu tenho é que conhecer HTML e um pouquinho de JavaScript, bem basiquinho. Não é? Então eu tenho uma baixa complexidade, entretanto eu não consigo fazer quase nada com isso. Eu consigo apenas exibir os dados tabulados e nada além disso. Quando nós evoluímos para o segundo modelo, esse modelo dinâmico, nós já temos uma complexidade aumentada para um patamar médio, não é? E também um poder mediano, ou seja, eu tenho que além de conhecer HTML, JavaScript, etc., ou CSS que seja, eu tenho que conhecer banco de dados, eu tenho que conhecer uma linguagem server-side, ok? E, naturalmente, que a complexidade ela aumenta, correto? E, além disso, além da complexidade aumentar, eu também ganho um pouquinho de poder nas minhas aplicações. Entretanto, esse poder ele não é tão aumentado assim. Não é? Mas ele já tem um incremento interessante de poder. As aplicações já se tornam mais fáceis de serem mantidas, as linguagens de programação já facilitam o processo de manutenção da estrutura da aplicação de uma forma geral, não é?
mas ainda assim não proporcionava fazer muitas coisas. Com a evolução para o modelo interativo, nós temos uma complexidade muito alta, haja vista que não basta mais conhecer apenas HTML, JavaScript, CSS, banco de dados e uma linguagem de server-side. Hoje nós temos que conhecer também conceitos de processamento assíncrono, conceitos de interface, conceitos de arquitetura de software, etc. Não é? Em contrapartida, muito embora a complexidade tenha crescido e você precise de mais conhecimentos, você tem mais poder computacional. Então hoje você consegue criar aplicações na web que se aproximam muito do que as aplicações de desktop acabam fazendo. Não é? Então você tem um poder consideravelmente maior. Não é? Bom, nesse contexto, pessoal, o que nós podemos pensar? Imagine a seguinte situação. Eu estou chegando hoje nesse universo e quero desenvolver para a web. Por onde eu começo? O que eu preciso estudar? O que eu preciso saber? Não é? De onde eu parto para conhecer de forma correta, para começar a estudar as tecnologias corretas para desenvolver aplicações que funcionem na internet? Não é? Então, este primeiro módulo quer responder a esta pergunta, posicionar você, tá? De modo que você possa entender onde você se encontra e de onde partir para escrever as suas aplicações, ok? E um agente muito importante nesse contexto será o assunto da nossa próxima aula, que é o Web Platform Installer. Essa ferramenta ela é de fundamental importância para que você que está chegando nesse universo de web hoje seja capaz de entender exatamente como as coisas estão funcionando e como você pode ter um incremento considerável de qualidade e por onde você pode começar a estudar e desenvolver as suas coisas, ok? Então, não perca a próxima aula. Nós iremos falar do Web Platform Installer. Tenho certeza de que você irá gostar dessa ferramenta, se é que ainda não conhece, ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima. Até lá!